coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, maravilhosos filhos de Deus, reverências, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, que acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube da Seite Anoye do Brasil, no qual eu já peço que vocês se inscrevam, ativem o sino para as notificações, comentem aqui nesse vídeo e compartilhem para que mais e mais pessoas possam conhecer esse ensinamento transformador que é a Seite Anoye. Eu sou o preletor Luiz Augusto, sou da Regional MG Triângulo e Alto Parnaíba, da cidade de Uberlândia. Estou aqui com grandes amigos preletores da Seite Anoye para conduzirmos esse programa Diálogos de hoje com o tema Por que orarmos para os nossos antepassados? Então, gostaria de apresentar os nossos amigos preletores que falarão as suas regionais e darão uma mensagem de boas-vindas para você que está nos acompanhando aqui nesse programa Diálogos. Então, a preletora em grau master, Maria do Socorro Marques, seja bem-vinda. Muito obrigado, Regional AL Maceió. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Preletora em grau master, Valdomiro Donizete Giacomin. Queridos amigos, quero agradecer imensamente a oportunidade e dizer que este nosso tema de hoje é de suma importância para a nossa vida, porque estamos, assim, tendo uma maior compreensão sobre a importância da nossa relação
espiritual com os nossos antepassados. Maravilha! Temos também como convidada a preletora em grau sênior, Josiane Souza Moreira Cunha. Reverência, amados, iluminados filhos de Deus, que bom estarmos aqui. Eu pertenço à Regional DF Brasília e é uma felicidade, sempre é uma felicidade falarmos dos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, mas que estamos conectados em oração. E isso nos deixa muito felizes. Muito obrigada, que a gente possa ter um diálogo muito rico e que possa ajudar a todos a desenvolver esse sentimento, tocar os corações, sentimento de gratidão a todos eles. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês nesses diálogos. Os amigos estão chegando pela primeira vez na Seitianoye. Na Seitianoye, a gente aprende que os antepassados são a raiz da nossa vida, são as raízes da nossa vida. E aí eu gostaria de iniciar o nosso programa de diálogos aqui com a preletora Maria do Socorro, para responder um pouquinho para nós por que orar para os antepassados é um ato tão importante na nossa vida. Que alegria, que felicidade falar sobre a importância de orar pelos antepassados. Ao orarmos pelos nossos antepassados, nós estamos nos dedicando com amor e gratidão, que é uma vibração que nos liga às vibrações de Deus, e ao orarmos, nós estamos levando-lhes a verdade, homem filho de Deus, através das leituras da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, onde nos ensina que o homem é filho de Deus, isento de pecado e morte. Também, ao orarmos, estamos expressando a nossa gratidão, o nosso amor, esses sentimentos que nos ligam diretamente a Deus. Ativamos a nossa força curativa, sintonizamos também com a vibração de espíritos elevados, e ao sintonizarmos com esses espíritos elevados, podemos ter a correção do destino, caso haja no mundo mental, algum infortúnio já, o protótipo desse infortúnio, pode haver a correção do destino, como também acionamos a cura divina. E quando levamos a verdade, homem e filho de Deus, para os nossos antepassados, estamos adubando a árvore genealógica de toda a nossa linhagem. O mestre Masaharu Taniguchi, ele nos diz no livro Lições para o Cotidiano a importância de orarmos para os antepassados, porque aqueles que partiram há muito tempo, não existia, na época deles, uma religião que dissesse que o homem é isento de pecado, doença e morte, que é filho de Deus. Então, orar pelos antepassados é adentrarmos na verdade, homem, filho de Deus, e sintonizados com nossos antepassados, levando-lhes essa mensagem, reverbera para todos nós e toda a nossa linhagem. Olha só, que fantástico. A preletora Maria do Socorro nos contou o quanto é importante nós agradecermos e orarmos para os antepassados. Ela usou um adjetivo que é fantástico. Você, amigo, que não conhece o significado dessa palavra, reverberar, se você pesquisar no Google, ele vai trazer que é espalhar luz, é refletir luz. Então, os antepassados são essa luz da nossa vida. Eu gostaria que a preletora Josiane comentasse um pouquinho também por que orar para os antepassados é tão importante na nossa vida. Tem um livro, Os 5 Corpos do Ser Humano, na página 48, ele faz uma citação do mestre, em que ele diz: a Seitianoye ensina que a morte não existe.
o que morre é o corpo carnal. O espírito continua vivendo no mundo espiritual. É com essa consciência que nós, ao fazermos, como a preletora falou, oferecemos as orações, oferecemos a verdade por meio da leitura das sutras, das orações, enfim, nós podemos justamente oferecer essas orações à vida que é eterna. Então, essa continuidade dos nossos entes queridos, papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, todos os ancestrais que vieram antes de nós, fazendo esse elo, essa conexão de gratidão e amor. Então, nós nos fortalecemos, nós nos tornamos fortes, nessa via de mão dupla, aonde temos a oportunidade, de fato, os antepassados nos dão a oportunidade de também despertarmos, porque o nosso despertar, quando lemos uma sutra, um livro, proporciona esse movimento de despertar no plano espiritual. Uma analogia seria como se fosse, nós estamos aqui e um astronauta, vamos supor que ele vai para o plano espiritual, vai para a Lua, e ele precisa usar um traje, né? E aí, quando ele volta, ele tira aquele traje e aí ele leva a vida adiante. Nós viemos aqui com esse traje chamado corpo carnal, então, quando nós deixamos esse corpo carnal, nós continuamos na existência da vida pós-morte, e aí a oração, assim como o alimento aqui é o alimento material que a gente se alimenta aqui no plano espiritual, a oração é o alimento espiritual. E quando nós desenvolvemos esse sentimento de amor e gratidão, nós, de fato, estamos orando, agradecendo, nos conectando, lembrando dessa conexão, de fato, não nos conectamos, nós estamos lembrando, de fato, dessa conexão com os nossos antepassados, com a vida, que é uma só, que é a vida de Deus, né? Que é perfeita e maravilhosa. Então, essa é a importância. Muito obrigada. Fantástico, professora Josiane. Nós compreendermos que nós e os antepassados somos uma só vida, porque graças a eles que nós nascemos nesse plano terreno. Eu gostaria que nosso amigo preletor Valdomiro comentasse também um pouquinho para nós por que é tão importante que na Seicho Noye a gente fala tanto sobre orar para os antepassados. Ok. Iniciando de uma forma mais pessoal, citando algo mais pessoal, né? Eu confesso que vim entender sobre a formação e o vínculo espiritual que une uma família, né? Aqui na Seicho Noye. Porque até então a gente não tinha uma noção do envolvimento espiritual que une a família, os antepassados, pais e filhos, né? Embora as religiões, ou algumas religiões falam, ou todas falam, né, da importância e do amor que deve existir na família, porém a Seicho Noye, ela vai mais além e explica com clareza, né, sobre a união espiritual de amor em relação aos nossos antepassados. Por isso, o amor e a gratidão aos nossos antepassados, nossos pais, aos que partiram para o plano espiritual, é um sentimento sublime, né? E, ao mesmo tempo, é fundamental na vida das pessoas, é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque a ligação com os nossos antepassados não termina com a morte física, né? E a oração que dedicamos a eles é uma forma de manter viva essa conexão de amor, respeito e gratidão para com aqueles que partiram para o plano espiritual e também fortalecendo cada vez mais o nosso vínculo espiritual com essas nossas gerações passadas, né? Embora não as conheçamos por nome ou não tenhamos contato físico com eles, mas nós sabemos da nossa árvore genealógica que existem muitas pessoas que já passaram pela nossa vida como pais, como avós, como parte da nossa família, né? Então, a nossa oração, ela chega aos antepassados como uma vibração de amor e paz, e são eliminados, às vezes, né, algumas mágoas, alguns ressentimentos que possam existir dentro da família, ou dentro de nós mesmos, ou para aquele que partiu pelo plano espiritual. Isso faz, essa harmonização traz para nós, para a nossa família,
a união, a prosperidade, a saúde, a harmonia que deve existir dentro do nosso lar. Então, as nossas orações, a dedicação de amor e gratidão aos nossos antepassados é de suma importância na nossa vida. Fantástico, doutor Valdomiro. O senhor falou um ponto muito importante, que é a questão da influência, da presença dos nossos antepassados, mesmo do plano espiritual. E a gente sabe que na Sentinoye, a gente acredita na vida eterna. Você, amigo que está chegando aqui agora, nós acreditamos que somos filhos de Deus e que um dia deixaremos esse plano terreno e partiremos para o plano espiritual, mas continuaremos vivendo. Eu gostaria que a doutora Maria do Socorro falasse um pouquinho para nós como o sagrado mestre Masaharu Taniguchi descreve a presença e a influência dos antepassados, mesmo do plano espiritual, sobre nós. O mestre Masaharu Taniguchi, quando ele fala na presença do mundo espiritual sobre nós, ele nos traz no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, que o mundo espiritual é mundo fenomênico e o mundo da matéria é mundo fenomênico, e que existe uma estreita relação e de comunicação entre esses dois mundos. E o mestre Masaharu Taniguchi, com todo o seu trabalho de vanguarda, ele também nos diz na Verdade da Vida, volume 4. E eu vou citar textualmente. Nós que nascemos em uma família, não é um mero acaso. Nós estamos ali porque temos estreitas relações kármicas e estamos ali para cuidarmos e amarmos uns aos outros. Fechando isso que o mestre diz, ele também, quando vai falar na formação do destino, ele diz que metade do destino é a influência de vidas passadas. 1/4 do destino é o seu livre-arbítrio, é o momento presente, é o seu agora, é a governabilidade que você tem para se desenvolver no plano terreno. E o outro quarto, os outros 25%, é a influência dos espíritos, influência espiritual, que poderá ser dos nossos antepassados. E aí, o mestre, ele vai trazendo para a gente que o homem, quando ele recebe no plano mental alguma coisa que vai acontecer, tudo se materializa lá, né? Se desenha para depois vir para o plano material. Se for algum infortúnio, os nossos antepassados, aqueles espíritos já evoluídos, eles veem no plano mental e já bloqueiam, neutralizam aquele infortúnio. Quando está no plano material, eles podem amenizar. E nós também com as nossas orações. As famílias que acumulam atos de bondade reverbera nos seus antepassados, reverbera nos seus descendentes. O mestre fala, e ele faz uma analogia poderosíssima, que os nossos antepassados, a nossa árvore genealógica, ela se assemelha a uma árvore material, onde o solo é Deus. As raízes são os nossos antepassados. O caule são os nossos pais, e depois vem os galhos e as flores e frutos. Quanto mais colocamos fertilizantes nessa árvore, mais ela frutifica e é verdejante, mais ela produz. Ela é forte para os reveses das tempestades e dos vendavais. Quando nós oramos para os nossos antepassados, estamos fortalecendo-os, levando-lhes a verdade, homem, filho de Deus, levando-lhes a verdade
de que a matéria não existe, levando-lhes à verdade de que a morte não existe. Como já tão bem falou a preletora Josiane, a morte não existe. Existe apenas a mudança de estado. Eu saio da matéria corpórea e entro em outro tipo de vibração. Quando existe a morte do corpo carnal, a vida continua, que ela é eterna, indestrutível e imortal. E assim, eu entrei na Seichonoye em 1986. Eu e meu marido. E nós viemos, quando eu cheguei a Seichonoye, meu pai e minha mãe já haviam falecido, isso é outra história, e nós viemos trabalhando na Seichonoye. Meu marido preletor, a gente falando, a morte não existe, a morte não existe. Meu marido era preletor. Em 2023, do nada, ele adoeceu e, repentinamente, num prazo de 6 meses, menos de 6 meses, ele faleceu. E nos pegou assim de surpresa, totalmente surpresa. E na época, eu estava com um problema, uma fratura. Então, muita coisa junto. E 8 dias depois que ele faleceu, uma preletora, a preletora Cátia Maria Braga Cavalcante, ligou para mim. Preletora, posso falar com você? Eu digo, pode, preletora Cátia. Ela disse, olha, eu estive com seu marido ontem à noite. E ela, resumindo o que ela me disse, ela disse o seguinte, ela não estava dormindo, meu marido, Luiz Marques da Luz, se apresentou para ela e disse assim, preletora Cátia, vamos trabalhar. Sim, diga a Socorro, que sou a esposa dele, que eu estou muito bem. Eu apressei a minha vinda porque eu preciso trabalhar muito. Tem muita coisa para trabalhar. Então, nós temos evidências na nossa vida pessoal e o mestre Masaharu Taniguchi, em todos os livros que ele fala, ele traz relatos da presença e da influência dos nossos antepassados na nossa vida, principalmente de proteção, principalmente de alegria, porque quando nós estamos orando para os nossos antepassados, nós estamos glorificando a vida eterna, indestrutível e imortal, que se alojou e se aloja nos nossos antepassados e em cada um de nós. Muito bom, doutora. Realmente, a influência dos antepassados da nossa vida é algo, assim, fantástico, sublime. A senhora falando, eu me lembrei que eu estou na Seichonoye graças aos meus pais, aos meus avós, e o meu avô já partiu para o plano espiritual, meu avô Luiz, eu tenho o mesmo nome que ele, e eu queria que a preletora Josiane falasse um pouquinho por que na Seichonoye a gente tem essa ideia, né, de afirmar, né, até ouvindo o que a preletora Socorro acabou de compartilhar conosco, afirmar que ninguém morre de fato, ou seja, que a vida ela continua eternamente. Então, como explicar isso, principalmente para os nossos amigos que estão chegando pela primeira vez, e como essa ideia de que ninguém morre de fato se relaciona com a imortalidade da alma? Justamente porque... obrigada, preletora, excelente a sua explicação, gostei demais. Também cheguei, eu digo assim, eu sempre brinco nas minhas palestras, trago como uma forma de me comunicar com a plateia, de que a gente realmente as pessoas dentro do ensinamento são pessoas advindas de família de rezadores, né? E no Brasil nós já temos essa cultura da reza. Então, justamente por essa imortalidade, quando a gente fala, quando a Seichonoye diz que a morte não existe,
A gente está justamente focado na vida, a vida que Jesus Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu já sou, né? Então, uma vida é eterna. E essa conexão, essa possibilidade que a Seitianoye nos enriquece em termos de conhecimento e sentimentos que vão para a ação, oração, orar com ação, isso nos proporciona, então, essa oportunidade de reconhecer a existência dessas pessoas queridas, desses entes queridos, não só da nossa família, mas também aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo, que de alguma forma contribuíram para o nosso processo de evolução aqui neste plano, que tem um simbolismo, né? Então, a vida ela continua mesmo vivendo após a morte. E uma das influências que eu percebi claramente com relação a isso, foi um exemplo pessoal da minha vida, foi com relação aos meus irmãos. Minha mãe, quando nós estávamos em casa, na década de 80, lá no norte, lá no Amapá, e meus irmãos, os 3 irmãos, mais meu primo e mais um amigo, saíram num carro, e aí eles se chocaram nesse carro, um Fusca, com um caminhão que desgovernou-se. E ali, naquele momento, todas as pessoas que olharam para aquele Fusca diziam que não tinha sobrevivido ninguém, né? E ali, dentro desse sentimento que ali pairou e teve uma proteção muito grande, foram olhar as pessoas lá dentro. Quando tiraram meu irmão, que tinha cortado um braço, outro tinha só desmaiado, depois voltou, outro deu um arranhão, ninguém se feriu, ninguém se machucou. E aí, quando a minha mãe, e nós demos toda a assistência, e quando a minha mãe veio para Brasília, fazendo uma oração aos antepassados, né? O que aconteceu? Ali ela teve uma revelação de um ex-namorado dela, ou seja, não é um ente consanguíneo, mas um ente próximo. Um ex-namorado dela, de fato, dizia para ela que ele queria provocar a dor da perda de uma pessoa amada, porque essa pessoa, antes da minha mãe casar no plano espiritual, não tem tempo, né? Então, antes da minha mãe se casar, ele era apaixonado por ela. E essa paixão perdurou, ele faleceu, minha mãe nem sabia que ele tinha falecido, perdeu o contato, que para ela foi mais um namorado ali, não teve uma grande paixão, ela conheceu meu pai, se apaixonou, e ele guardou esse sentimento, ele levou para o plano espiritual esse sentimento, ou seja, a mesma forma que ele vivia aqui, ele levou esse sentimento para o plano espiritual, que, como a preletora falou, ainda é fenômeno, e aí quando ele entrou em contato, que ele viu a possibilidade de provocar a dor na minha mãe, ele tentou, mas ele disse que teve uma força muito maior do que a vontade dele, que foi o amor e a bênção. Os antigos sempre davam bênçãos, né? Aquela questão, bença papai, bença mamãe. E quando meus irmãos saíram, minha mãe disse, Deus abençoe, que São José proteja vocês. E naquele momento ele sentiu uma força muito grande. E aí ele não conseguiu, ou seja, olha a proteção, olha a retirada de qualquer sentimento contrário, ou seja, é igual, vibração, rádio, a gente não sintoniza na FM, indo para a Jovem Pan, tentando acessar a antena, não, a gente tem que estar na mesma sintonia, como as vibrações, as conexões, ou seja, as vibrações de rádio, as ondas a gente não enxerga, mas elas existem. No plano espiritual, da mesma forma, estamos o tempo todo sendo retirados, protegidos, conectados. E aí, olha, dentro desse contexto todo, a minha mãe, mesmo período que ela estava aqui, ela viu uma criança chorando, já uma conexão consanguínea. Então, ela viu na minha voz essa criança, ela acordou de madrugada, dizendo, mamãe, mamãe, e era a minha voz, e eu estava em Macapá, Amapá, ela ligou para mim, dizendo, filha, está tudo bem com você? Aí eu falei, está tudo bem, mãe. Não, porque eu vi a sua voz chorando. E naquele momento ela descobriu que ela tinha um aborto, uma criança que ela nem sabia que tinha aborto. Sabe aquelas histórias antigas em que a menstruação demorou
a descer, eles tomavam um chazinho para que a menstruação descesse mais rápida, na cabeça dela só estava tomando um chá para a menstruação descer. Ela não imaginava que ela estava fazendo um aborto. E naquele momento ela recebeu a orientação, a minha tia já era preletora, né? Então ela disse assim mesmo, moça, está tudo bem lá em casa, mas eu ouvi esse choro. Aí foi quando ela foi contar, minha tia perguntou para ela se tinha algum aborto, aí foram indagando, até que ela falou do chazinho. Ela batizou essa criança, que é minha irmã, Josafá Souza Moreira, que eu faço oração até hoje. Então, ela se libertou no plano espiritual pelas palavras de luz, assim como o espírito desse ente próximo, que não era familiar, também, por meio da verdade, homem e filho de Deus, você não é corpo carnal, você é espírito. Então, você não precisa continuar sofrendo no plano espiritual, você é espírito. Como espírito, você está indo para a luz. Então, é um poema de luz, é um poema da verdade que faz com que a Sutra Sagrada, né, desperte não só nós aqui no plano espiritual, que temos a oportunidade de oferecer essa verdade, né, homem e filho de Deus, como também levarmos esse sentimento a planos maiores e proporcionarmos a liberdade também no plano espiritual. Então, o espírito evoluído, o espírito desperto, ele também tem muito sentimento de gratidão. Olha a conexão, né? Eu tenho gratidão e amor, ele também tem sentimento de gratidão e amor. Então, uma aura de bênçãos na família, para a humanidade, para todos. Então, é muita luz e gratidão. Muito obrigada. Fabuloso. Olha, eu estou assim, emocionado e muito feliz em ouvir vocês, queridos predetores, predetoras, realmente falar sobre antepassados é algo muito divino, muito sublime. Eu gostaria que o pretor Valdomiro falasse um pouquinho para nós. A pretora Josiane usou exatamente a palavra que nós vamos fazer a próxima pergunta, que é essa conexão que nós temos com os nossos antepassados. Eu gostaria que o pretor Valdomiro falasse um pouquinho, pretor, quais os diferentes estados em que os espíritos dos antepassados podem se encontrar e como que isso afeta a nossa conexão com eles. Ok. Bom, fazer uma correlação com o mundo fenomênico e o mundo espiritual, né? Existem as camadas mais evoluídas, existe o ser, né? Vamos dizer, o ser humano mais evoluído que outros, e como também no plano espiritual existem os espíritos mais evoluídos, né? Espíritos mais espiritualizados, mais compreensivos sobre a sua própria vida, enfim, temos várias camadas espirituais, né? E o Sagrado Mestre, o Masaharu Niguchi, ele nos ensina que os espíritos dos nossos antepassados, após partirem para o plano espiritual, eles podem se encontrar em diferentes estados de consciência, né? E isso pode influenciar a forma de como sentimos a presença deles e a nossa ligação espiritual para com os nossos antepassados, né? Mesmo que eles partiram para o plano espiritual, nós não vamos perder essa ligação que existe entre nós, né? Essa ligação de sangue, essa ligação familiar, ela perdura, né? Então, alguns podem estar em estado de inconsciência no plano espiritual e, após o falecimento do corpo carnal, podem sentir-se perdidos ou ainda apegados à matéria. Então, eu gosto de citar que nós temos dentro de nós um poder muito grande, um poder fabuloso de interferir na vida das pessoas, né? Primeiro, quando nós conhecemos a Seiichi Noe e entramos em contato com o ensinamento da verdade da vida, que o homem é filho de Deus perfeito, com isso nós vamos transformando a nossa própria vida. Primeiro, transformar a nossa própria vida, né? E depois, com essa compreensão, nós vamos também ter a possibilidade ou a oportunidade de também interferir positivamente nas vidas das pessoas ao nosso redor. E também, veja, nosso poder ainda maior, de nós podemos também interferir na vida dos que estão lá no plano espiritual. Mesmo que nós não estejamos vendo-os, né? Mas nós temos essa ligação espiritual muito forte
e nós podemos, através da nossa compreensão sobre a verdade da vida, fazer com que eles também, através de nós, tenham essa compreensão de que eles não são mais corpo carnal, mas que eles são vida. É por isso que o mestre Masaru Taniguchi é muito enfático em dizer, né, sobre a imortalidade da vida. Então, recomendo que, senhores queridos que estão nos ouvindo, né, que adquiram o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Ali tem todas as informações e o entendimento fácil para que nós entendamos a importância da nossa relação com os nossos antepassados. Ali tem todas as formas de orações, de entrosamento com esses antepassados, para que nós possamos transformar a vida dessas pessoas e também, primeiro, a nossa própria vida, né? Portanto, a Seicho, na verdade, ela não é para as pessoas lá fora, né? A Seicho é para nós que estamos aqui. A primeira compreensão sobre a verdade é nossa. Nós temos essa compreensão, nós vamos fazer com que ela se manifeste também na vida das outras pessoas. E quando a família ou o descendente pratica a oração de gratidão aos antepassados, esses vão despertando para a verdade e vão se desfazendo dos sofrimentos, dos apegos que levaram consigo. Porque tudo que nós fazemos, realizamos, pensamos, agimos nesse plano da matéria, tudo fica registrado na nossa individualidade, que jamais se perde. Então, onde quer que nós estejamos, tanto no mundo fenomênico quanto no mundo espiritual, essa nossa individualidade jamais a perdemos. E aí vamos colocando todas as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas próprias vibrações, é o que vai fazer a diferença depois na nossa vida, tanto no mundo espiritual quanto no plano fenomênico, né? Então, por outro lado, também existem espíritos mais elevados que já despertaram para a sua imagem verdadeira e que já estão mais em sintonia com Deus, né? E já irradiam amor, proteção e bênçãos aos seus descendentes, né? Para todos nós que estamos aqui. Então, quando cultivamos o amor e gratidão e as orações aos nossos antepassados, nós fortalecemos a nossa conexão com eles e eles se tornam os nossos anjos protetores. Olha que maravilha, né? Saber que eles estão olhando por nós, nos protegendo, nos livrando de algumas situações mais complicadas, porque eles se tornam luz, se tornam seres espirituais elevados que cuidam da nossa família, de nós, e também eles viram os espíritos de luz que vão cuidar também da humanidade. Em suma, os nossos antepassados, eles podem estar em estados que variam de plena luz, né, e até o estado de sofrimento. E a oração que nós dedicamos a eles tem esse poder de elevar a sua consciência para o estado de paz, para o estado de harmonia, e com isso eles também possam eliminar as suas mágoas, seus ressentimentos, pelos quais eles partiram para o plano espiritual. Ok? Nossa, Pode falar. Preletor, é sensacional essa sequência em que nós estamos imersos na luz, passamos a compreensão para o plano espiritual, que eles também estão imersos em luz, e às vezes, quando eu entrei no ensinamento, eu ficava preocupada, né? Eu vejo também algumas preocupações de algumas pessoas que ficam, meu Deus, eu não sei o nome dos meus antepassados, eu só sei esses aqui pertinho, eu não sei, ficam preocupados, né? Assim, meu Deus, eu preciso conhecer todos. Se a vida é eterna, então nossos antepassados também têm uma vida eterna, então são muitos. Onde é que está a boca do gargalo? A gente agradecer esses que estão aqui. E o mais interessante, quando nós compreendemos o sentimento de gratidão a esses que estão aqui, eles, naturalmente, o plano espiritual vai se comunicando, porque tem uma ligação, essa ligação ampla, essa ligação contínua, infinita, com este plano de sentidos, faz com que eles se manifestem quando eles precisam de alguma coisa. Então, nós fazemos, tinha um fato assim, que me chamou muita atenção em casa, e nós tínhamos um sobrenome de um bisavô da gente, a gente achava que a gente estava fazendo a oração para o avô, de forma correta. E um dia minha irmã estava arrumando as coisas e caiu a identidade do meu pai, antiga, e lá estava o nome do meu avô, do meu bisavô,
do meu avô e da minha avó, e era totalmente diferente do sobrenome que a gente tinha, que a gente vinha fazendo. Aliás, era a carteira de identidade do meu avô que caiu de cima do guarda-roupa dela, ela fazendo uma arrumação, nem sabia que tinha essa carteira de identidade do meu avô. Então, por meio dessa carteira que caiu, nós descobrimos os nossos bisavós, tataravós, e a forma correta. Então, foi sensacional. Então, por meio da carteira, fizemos a correção do sobrenome, né? Ou seja, o bisavô não se chamava daquela forma e o tataravô recebeu a oração. Quer dizer, nós pegamos o sobrenome do meu bisavô correto e ainda descobrimos os tataravós que estavam como pai e mãe daquele bisavô na carteira de identidade, né? Então, foi algo assim sensacional, uma correção. E tem uma coisa muito importante que, na miscigenação no Brasil, se nós pensarmos um pouco além, nós, quando oramos, por isso nós devemos incentivar muitas pessoas a serem gratas aos seus ancestrais, porque aqui no Brasil nós temos uma miscigenação e nós temos antepassados de praticamente de vários povos. São várias nações que têm a origem, ou seja, lá da Alemanha, do Japão, da França. Olha só, nós podemos, por Movimento Internacional de Paz pela Fé, que é a Seitianoye, promover o despertar do sentimento de gratidão que eleva-se em forma de oração, luz, e vai promover a paz em outros povos que a gente observa aí no fenômeno, que estão em guerras, e isso e aquilo, mas que no mundo de Deus isso não existe, porque tudo que Deus criou é bem e bom. Então, ao orarmos para os antepassados, todos nós aqui no Brasil, nós estamos orando pela paz mundial, né, de uma forma maravilhosa, sem pegar em armas, mas por meio da oração, de amor e gratidão. Isso é sensacional que a Seitianoye nos promove. A primeira orientação que eu fiz na Seitianoye em 1986 foi a importância de orar pelos antepassados. Comecei naquele dia até hoje. E quando a gente vai fazer a oração pelos antepassados, é importante priorizar. Depois que fazemos a meditação Shinsokan, como orienta o mestre Masaharu Taniguchi, a oração de gratidão para os nossos antepassados. E ainda relacionado com o que foi falado, exposto aqui agora, na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, tem assim: a mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo astral. Isso é o que chamam de alma. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, ao orarmos para os nossos antepassados, vamos orar com o sentimento de sabedoria, que onde quer que eles estejam, eles são filhos de Deus perfeito. O nosso trabalho, a nossa dedicação de amor é ver, acreditar que eles são anjos de luz. Jamais pensar que eles estão na ilusão. No livro Você Será Salvo Infalivelmente, o preletor diz: se você acredita que um espírito seu, um antepassado, está na ilusão, quem está em ilusão é você. Então, essa conexão, essa clareza que eu sou filha de Deus perfeito, independentemente de qualquer condicionalidade que se apresente no corpo carnal, eu sou filha de Deus perfeito. E quando elevo a minha oração, a minha dedicação de amor para eles, é vendo-os
O professor Mukai, ele diz uma frase belíssima, ele diz assim: quando eu olho para os meus antepassados, eu vejo Deus. Então, meus amigos, minhas amigas que estão nos ouvindo, a importância de orar pelos antepassados. Você poderia perguntar, e como é que eu vou orar? Procure uma associação da Seichonoye, ou depois o site que vai ser colocado aí, para você entender. Sempre tem tudo explicando hoje na internet. Ela veio para facilitar a nossa vida. É lermos entendendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade ou outras sutras. Nós temos todas as sutras, são 4. Quando nós oramos para os nossos antepassados, acreditando naquilo que estamos dizendo, essa conexão é captada e eles evoluem gradativamente e também exponencialmente. A importância de orarmos para eles. Ao orarmos para eles, como já foi tão bem dito aí pelos preletores, estamos orando por toda a humanidade. Fantástico, preletora Maria de Socorro. É realmente fabuloso quando a gente fala dos antepassados e dessa oração. É um tema assim, que eu sou suspeito para falar, porque, assim como os senhores, eu sou muito fã de falar dos antepassados. E a senhora falou agora sobre as orações. Eu gostaria que o preletor Valdomiro falasse um pouquinho para nós. Lá no início, a gente comentou sobre a árvore da vida, né, preletor Valdomiro? Então, na Seichonoye nós aprendemos que Deus é o solo, os antepassados são as raízes, o tronco são os nossos pais e nós somos as folhas, os frutos. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho de que maneira essa prática de gratidão, das orações pelos antepassados, fortalece essa árvore da vida da nossa família, segundo os ensinamentos da Seichonoye. Ok. Bom, nós aprendemos também na Seichonoye sobre a árvore da vida, né? Sobre a composição da nossa família, enfim, que a nossa família ela é formada primeiro no plano espiritual, né? Nada é formado aqui por acaso, tudo é formado no plano espiritual. Então, nós aprendemos na Seichonoye que a família é comparada a uma árvore da vida, né? E nós somos os ramos, frutos, né? Os nossos pais são os troncos, os antepassados são as nossas raízes, né? Então, é através do amor, da gratidão e orações que dedicamos diariamente aos nossos antepassados, nós vamos fortalecer cada vez mais essa nossa árvore da vida, vamos fortalecer cada vez mais a nossa família através desse fortalecimento às nossas raízes, que são a base da nossa vida, né? Se nós formos buscar na nossa árvore genealógica até a 12ª geração, por exemplo, nós temos lá quase 4.096 pessoas que fazem parte direta da nossa vida. Pais, avós, bisavós, que são seres que passaram pela nossa vida, que fazem parte da nossa vida, né? Então, se no passado houve, porventura, algum atrito mental, mágoa, ressentimento, algum mal entendido, alguma coisa mal resolvida, né? Isso pode enfraquecer a nossa árvore familiar, pode enfraquecer a harmonia que deve existir dentro do nosso lar, né? E a oração aos antepassados, a oração de gratidão aos nossos antepassados, ela purifica as mentes das pessoas, né? E restabelece, com certeza, essa harmonia e essa dedicação de amor para com os nossos próprios familiares. Quando nós dedicamos esse amor sincero, de muita gratidão aos nossos antepassados, naturalmente a nossa família também vai se transformando e as pessoas se tornam mais unidas, mais amorosas, mais gentis, né? Isso é muito bacana. Então, a vida de Deus, ela flui através das nossas gerações passadas, e se os nossos antepassados estão preenchidos de luz, de sabedoria, né?
através de nós, essa energia ela flui naturalmente para os seus descendentes, para a nossa própria família. Eu falei há pouco sobre o nosso poder de interferir na vida das pessoas que estão próximas a nós e também dos que partiram para o plano espiritual. Então, eu vou citar aqui um pequeno relato, que eu já estou na Seitonê há 35 anos, né? Então, eu já venho fazendo orações diariamente aos meus antepassados, ao meu papai e minha mamãe que partiram desde essa época, né? De 35 anos para cá. E até alguns anos atrás, até mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eu sentia a necessidade de estar sempre na Igreja Católica, né? Embora a minha religião seja hoje a Seitonê, afirmo com toda convicção, a religião hoje é Seitonê, embora tenha sido descendente dessa parte da minha família que é do cristianismo, né? Do catolicismo, mas até alguns anos atrás eu ia sempre à igreja dedicar missa aos meus pais, porque eles eram muito católicos, né? E, então eu senti essa necessidade de ir na igreja dedicar missa para os meus pais. E a partir dessa época, de 15, 20 anos para cá, eu não senti mais essa necessidade de ir à igreja para oferecer missa a eles. Não por desmerecer de forma alguma, mas é que eu tenho a certeza hoje, a convicção plena de que os meus pais, eles já estão na Seitonê. Eles já evoluíram, né, de uma forma tão maravilhosa, e hoje eles fazem parte já desse movimento de iluminação da humanidade, conhecendo mais profundamente a verdade da Seitonê, né, que eles são espíritos, que não são corpos carnais, né, que eles são espíritos isentos de pecado, de doença e de morte, né? Então, a prática da gratidão não fica apenas no plano espiritual, ela se manifesta em fatos concretos na nossa família, como saúde, harmonia, felicidade, prosperidade, enfim, recebemos todas as dádivas, né, através desse amor que dedicamos aos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. Por isso, é nos ensinado, né, o mestre nos fala, a Seitonê nos fala, que como descendentes que somos, nós temos a missão de elevarmos-nos espiritualmente, primeiro nós, né? E depois a nossa linhagem familiar, e assim nós podemos estar sempre, cada vez mais, dedicando a eles, né, essa oração, a leitura da Sutra Sagrada, que é de suma importância para que eles tenham essa compreensão de quem eles são verdadeiramente, filhos de Deus perfeitos. Ok? Muito bom, professor Valdomiro. E aí já fica o convite para os nossos amigos que estão nos assistindo adquirirem a Sutra Sagrada e os livros que falam sobre antepassados na nossa livraria virtual. Então, basta você acessar o nosso site www.livraria.sni.org.br que você tem acesso às Sutras Sagradas e também aos livros que falam sobre os antepassados. E aí nós estamos já chegando aqui ao fim do nosso programa Diálogos, mas antes temos algumas perguntas valiosas para você, amigo que nos assiste aqui, diretamente do nosso canal do YouTube. Então, os preletores falaram bastante sobre a oração, sobre a leitura de sutras sagradas, e eu gostaria que a preletora Socorro compartilhasse um pouquinho para nós, porque além das sutras sagradas, nós temos os registros espirituais da festividade do Santuário Roso. Então, está se aproximando aí a cerimônia de finados, que acontecerá no dia 2 de novembro, nas regionais, academias, associações locais. Então, você, amigo, pode entrar também no nosso site www.sni.org.br/onde encontrar, que você vai saber aí qual o regional mais próximo da sua cidade, para você participar da cerimônia de finados. Então, tanto na cerimônia de finados, quanto a festividade do Santuário Roso e também outras atividades, a gente consegue preencher os registros espirituais da festividade do Santuário Roso. Então, eu gostaria que a preletora Socorro compartilhasse um pouquinho para nós, preletora, como que nós podemos fazer para preencher esses registros. Amo falar sobre antepassados. E quando se fala em registros espirituais, é uma situação que nós temos dentro da Seitonê
que, além de orarmos diariamente para os nossos antepassados em casa com a Sutra Sagrada, nós temos também a oportunidade de convidar os nossos antepassados, familiares, amigos e convidar outras pessoas para participarem da festividade do Santuário Roso e também da cerimônia de finados e nas associações locais a cerimônia de gratidão aos antepassados. Mas aí, preletora, o que é um registro espiritual? Nós, para adentrarmos a uma festa, nós recebemos um convite para que os nossos antepassados participem da festividade do Santuário Roso no plano espiritual. Eles são convidados por meio de convites. Esse convite é uma tabuleta verde para os familiares, família dos antepassados da família Marques Luz. Laranja, alma do antepassado, alma de Luiz Marques da Luz. E a lilás, como a preletora Josiane falou, é para os anjinhos abortados, que tenham nome. As pessoas precisam conhecer para poder preencher esse registro. E atrás desse registro, nós assinamos o nosso nome completo. Quando falamos em registro espiritual, olha que grandeza de Deus manifestada na Seichonoye. Eles terão acesso, a partir de um ano, a 5 orações diárias. 5 orações diárias efetuadas lá em Ibiúna, no Santuário Roso, por oficiantes, preletores altamente elevados, que estão ali, quer chova, quer faça sol, quer seja ano novo, quer seja carnaval, quer seja um dia de rotina. Eles estão ali nos horários predeterminados para orarem com sentimento de gratidão para os nossos antepassados, para os nossos amigos familiares, que estão ali. E olha, meus amigos e minhas amigas, a importância desse momento em que você convida uma pessoa para participar dessa festividade. O preletor Teramai, ele colocou uma vez em uma palestra que ele disse assim: a treva jamais se aproxima daqueles que levaram a luz. Convidar uma pessoa para participar do Santuário Roso é um trabalho de luz, de amor, que reverbera em você e nos seus familiares. Nós temos, ao preenchermos esses registros espirituais, a oportunidade, como tão bem falou o nosso preletor, de interferirmos na vida das pessoas. As pessoas que não conhecem Seichonoye, nós temos a oportunidade de oferecer-lhes o registro espiritual, explicar para ela o que é, e ela própria se responsabilizar em fazer. Procure a sua associação local mais próxima ou os endereços que já foram citados aqui, os endereços eletrônicos. Participe. Ao participar do Santuário Roso, você está participando de mundos elevados. É amor, é gratidão, é alegria, é plenitude. Eu não tenho outra palavra. É plenitude, é luz, muita luz. Vamos
fazer os nossos e trabalhar no sentido preletor, de interferir na vida das pessoas, onde elas se contagiem e também expandam esse trabalho com os seus familiares, com seus antepassados e com seus amigos. Em cadeia, que vai se multiplicando. O amor só se multiplica. Muito bom. Muito bom, doutora Maria do Socorro. Realmente, fazer o registro espiritual é um ato de amor. Então, você, amigo que está nos acompanhando, não deixe de preencher o seu registro espiritual. Caso você não tenha uma associação local ou uma localidade próxima de você, você pode entrar no nosso site www.sni.org.br. Lá vai ter as orientações de como você entrar em contato com a Superintendência de Ofícios Religiosos na sede central, para que, de onde você estiver, você possa manifestar todo esse amor, essa gratidão aos seus queridos antepassados. Então, estamos aqui chegando ao final. Eu gostaria de direcionar essa última pergunta aqui para a preletora Josiane, e o professor Valdomiro também pode contribuir com a gente. Há outros eventos ou livros que vocês, preletores, gostariam de indicar para os nossos amigos para compreender e entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Então, primeiramente, professora Josiane, por favor, muito obrigado. São vários os livros que a Seitianoye trabalha, a questão do sentimento de gratidão às nossas raízes, né, ao mundo espiritual. Além do livro-tema, né, que é o Mundo Espiritual, Destino do Homem, também tem um livro do preletor Heitor Miyazaki, Nossa Gratidão aos Antepassados, que ele traz, além da citação, dá uma introdução, né, ao plano espiritual, a forma como ele se relaciona aqui conosco. Ele vai fazendo citações da bibliografia de vários livros dentro do ensinamento. Ele é muito rico. Agora, também o livro do professor Yoshio Mukai, Base para uma Família Feliz, que ele traz, eu me emociono quando ele fala também dos antepassados, principalmente numa mensagem que ele fala aos antepassados, né? Então, compreender, quanto mais nós compreendemos, esse despertar também é passado para o plano espiritual. Então, nós precisamos nos aprofundar, independentemente da religião que você professa, o sentimento de gratidão, ele está emanando no próprio universo, então é um sentimento ligado diretamente a Deus. Então, esses livros acabam nos proporcionando a consciência, ou seja, eu posso agradecer aos entes queridos, eu posso... E eles vêm também nos proporcionar um bálsamo diante de situações, às vezes, que a gente está perpassando, né? Então, eu queria só compartilhar o momento com vocês. A gente está fazendo aqui essa live, né? Mas meu cunhado está lá no hospital, ele está nos momentos assim muito difíceis, né? E a gente está numa corrente de oração. A minha irmã acabou de mandar uma mensagem, dizendo assim, eu não sei se ele vai resistir até domingo, mas a gente tem, além da dor da separação física, a gente tem um bálsamo de amor, dizendo a si mesmo, puxa vida, os antepassados estão aqui junto com a gente, nos dando força, nos dando luz, e eles estão recebendo também essa pessoa tão querida que fez uma história junto com a gente, né? Então, a Seitianoye nos proporciona esse sentimento de gratidão, amor e luz, para que a gente compartilhe. E o Brasil, os nossos pioneiros, as pessoas, nossos ancestrais, construíram essa nação linda, maravilhosa, cheia de vida. Então, não tem nada melhor do que a gente dizer, meus amores antepassados, muito obrigada, muito obrigada. Quantas situações, quantas dificuldades que tiveram. Nós temos essa miscigenação, então ele vem de origem da África, quantos grilhões, quantas dores. Nós temos também origem portuguesa, a indígena, que também eu tenho o pé lá na tribo. Então, tudo isso
quantas dores, quantas situações que são resolvidas pelo poder do despertar homem filho de Deus, que não é espírito, que não é matéria, mas que é espírito, e que essa consciência, quando nós aprofundamos no ensinamento, na leitura, no estudo, na prática, porque Seicho é prática, isso proporciona o despertar também de todos, proporciona, quando eu mudo, o mundo todo muda, né? Então, aí nós temos os finados, nós temos a festividade dia 19 de abril do próximo ano, mas precisamos começar agora essa corrente, esse sentimento de oferecer. E como a preletora Socorro falou, é um sentimento que vai passando de um para o outro. Até meus pacientes já chegando próximo e já doutora, cadê aquele papelzinho que são os registros? E aí eu dou para eles, preenche, coloca para o próprio punho a vibração de amor, de gratidão, e eles fazem isso todos os anos. Então, a gente pode proporcionar não só aos nossos familiares, só aos nossos antepassados, mas aquele professor querido que partiu, né? Aquela pessoa querida que fez parte da minha história, que me deu força, que me impulsionou, né? Então, também podemos colocar essa pessoa querida que já partiu para o plano espiritual, mas em ação, o sentimento de amor se transforma pela oração. Então, sentimento de amor transforma-se em ação e eu faço a oração para eles. Então, realmente, essa conexão linda que existe entre nós. Então, são os livros. A Verdade da Vida, volume 9, Mundo Espiritual. Verdade da Vida, volume 10. Nós temos os 5 corpos do ser humano, que quer entender um pouco mais sobre mundo espiritual. Enfim, Mistérios da Vida, que é um pouco mais profundo também. Então, são vários os livros. Então, é uma literatura vasta. Seicho tem mais de 400 livros traduzidos aí, e que nós podemos lançar a mão, que eu leio como preletora, qualquer adepto, simpatizante pode também fazer uso. Então, muito obrigada. São esses livros. Bom, realmente é uma alegria falar sobre antepassados, né? Nos motiva e nos dá assim, muito conforto. E eu quero enfatizar assim a nossa importância hoje dentro da Seicho, né? Porque um dia nós somos convidados por alguém para virmos até a Seicho, né? Conhecer essa verdade, né? Sobre a nossa vida, ou saber quem somos verdadeiramente. Então, alguém nos convidou e nós aceitamos o convite e estamos aqui hoje, né, apreendendo cada vez mais essa verdade e, lógico, como foi falado pela preletora, a prática. O mais importante é a prática, não basta só conhecer o ensinamento, nós temos que praticar no nosso dia a dia essa verdade da vida, nós temos que viver no nosso dia a dia esse verdadeiro Filho de Deus que todos nós somos, né? Então, o que é convidar, né? Convidar é solicitar a presença de alguém para algum evento ou para algum acontecimento, né? E é despertar na pessoa o desejo de participar de algum evento. Então, colocando isso para nós que somos da Seicho, que conhecemos os ensinamentos da Seicho, nós nos tornamos hoje os anfitriões. Percebe? Nós somos os anfitriões que vai convidar, que vai trazer as pessoas que estão ao nosso redor, e também vamos convidar os que estão no plano espiritual, que já partiram para o plano espiritual, através dos registros espirituais preenchidos, né, convidados para participar desses 2 próximos eventos importantíssimos, que são a cerimônia de finados, dia 2 de novembro, e também nas festividades Santuário Rosa, que será realizada no dia 19 de abril de 2026, né? Então, são 2 grandes oportunidades de trazer esses nossos queridos que partiram a participarem, né, desses 2 eventos maravilhosos, né? Então, esse convite, ele faz com que a vida, né, ou quando nós somos convidados um dia, nós tivemos a oportunidade de transformar, de mudar a nossa vida, né? E assim também, através do nosso convite hoje, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor ou que estão no plano espiritual. Agora, nós entendemos, ou nós sabemos muito bem, que a Seicho nos oferece uma gama de livros maravilhosos, né? Para que possamos estudar e aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o que é a vida, do porquê se nasce, do porquê se morre, do porquê se envelhece,
do que se nasce, envelhece e morre, né? Então, temos todas as explicações necessárias sobre esse nosso processo de vida, né? Então, nós vamos entender mais sobre o envolvimento da família, dos antepassados, dos pais, do porquê dos nossos sogros, né? Para quem é casado aí, esse amor também que devemos dedicar aos nossos sogros, né? Que também se tornam nossos pais, né? E a nossos descendentes. Então, a importância, eu recomendo sempre, um livro que eu leio constantemente, eu adoro, todos são maravilhosos, né? Mas sempre tem algum que nos chama mais atenção, que talvez seja mais fácil o nosso próprio entendimento. Então, eu recomendo o livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, que fala muito sobre o Santuário Roso, explica tudo com bastante facilidade de entendimento sobre o que é Santuário Roso, o que acontece, as cerimônias, enfim, da importância para o Brasil, para o mundo, né? Esse Santuário Roso. Então, leiam bastante esse Santuário Roso, Templo da Cura Divina, e também recomendo um livro que eu adoro também, que todos nós gostamos, que é Comande a Sua Vida com o Poder da Mente. Olha o título desse livro, né? Comande a Sua Vida com o Poder da Mente. É muito forte isso, né? E ali, num dos capítulos, na página 112, 113, fala sobre por que o homem morre, né? Então, lá também explica direitinho do porquê que o homem morre. Então, vamos adquirir os livros, vamos estudar os livros da verdade da vida, né? Para que nós tenhamos a compreensão do porquê que nós estamos aqui neste mundo, qual é a nossa missão aqui neste mundo, qual é a nossa função neste mundo, né? Porque nós conhecemos muitas pessoas de muito sucesso que passam por esse mundo, e eles têm algumas virtudes importantíssimas, que é saber quem ele é saber qual a sua missão neste mundo. E uma coisa muito importante, né, que eles têm, que é a autoconfiança. Então, esses livros da Seichuner nos remetem a isso, a termos cada vez mais a confiança em Deus. Lógico, é necessário, importante, mas também nós não podemos deixar de ter confiança em nós mesmos, né? Não basta só confiar em Deus, nós temos que confiar também em nós, na nossa capacidade, na nossa essência de filho de Deus que todos nós somos. Então, eu desejo a todos, queridos ouvintes, que busquem cada vez mais as informações, as leituras, as práticas da Seichuner, que com certeza a sua vida e a vida de seus amados familiares frutificará cada vez mais e cada vez mais serão felizes, prósperos e saudáveis, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valdomiro. Muito obrigado, doutora Josiane, doutora Socorro. Então, estamos chegando aqui ao final. Então, assim, nos despedimos desse programa Diálogos. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final conosco aqui para falarmos sobre os antepassados desses anjos de luz presentes aí sempre em nossa vida. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aos amigos preletores, preleitora Socorro, preleitora Josiane e doutor Valdomiro. Muito, muito obrigado pelas orientações. Que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado. Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós da Seichuner acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos nesse dia tão especial. Cerimônia especial de finados. Dia 2 de novembro, consulte os horários das cerimônias nas regionais e núcleos da Seichuner do Brasil. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados. Muito obrigada.
O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Hoje estamos aqui para celebrar a vida. Celebrar a vida, porque nossos antepassados não morreram. Quando uma pessoa morre, quando a morte acontece, ela só se refere ao corpo físico, mas a vida, ela continua. Em 2026, a Seichonoye do Brasil viverá um momento histórico de profunda gratidão. No dia 19 de abril de 2026, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Trata-se da maravilhosa oportunidade de renovar os seus laços de gratidão, enviando registros espirituais com os nomes dos antepassados, familiares, parentes e amigos que já se encontram no plano espiritual. 70ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 42ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Mais informações em sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário ou em uma regional mais próxima de você. Manifeste a sua imensa gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado.